Fazendo cocô? Tá fazendo cocô? Ele não sei não, aqui tá. Aqui tá. Aqui tá fazendo cocô. Ele tá ansioso, Tá tem fazendo cocô na hora duas do meninas vídeo. aqui no quarto dele. E aí, mamães que erram! Hoje eu tenho participação especial, 2 pais incríveis, em comemoração ao Dia dos Pais. Meu marido com meu filho enciumado, Lauro César, e o meu amigo Vitor Sutarelli com essas preciosidades, Estelinha e Cat Cat. Não é pra qualquer um, né? E esse vídeo vai ser hoje falando pra vocês sobre a paternidade participativa, como eles sempre participaram muito nesse processo. Vale muito a pena a gente contar também a vida real dos pais em homenagem ao Dia dos Pais. Olá, mamães que erram! Papais que erram. Tudo bem? A gente está hoje aqui no canal da Cris. Eu sou o Lauro, marido da Cris, e está comigo aqui o Vitor. Que não sou o marido da Cris, sou o marido da Karen. E a gente está aqui hoje para falar para vocês sobre a paternidade participativa. Essas crianças têm pais. Eu queria saber do Lauro, como foi se tornar o pai Lauro? Isso levou mais de 10 anos pensando, refletindo, brigando, sofrendo algumas pressões, e depois de 10 anos de casado, eu e minha esposa decidimos ser pai e mãe. Basicamente, 2 pontos eu destaco para a gente tomar essa decisão. Primeiramente, você precisa compreender que você vai ter que dedicar a sua vida a isso. Haverá uma mudança completa de rotina, e isso talvez seja a coisa mais difícil e inesperada para a maioria dos pais, que acham que vão ser pais, mas não terão de criar e gastar bastante tempo com isso. O outro ponto que eu destacaria seria amar e desejar essa criança antes de ela surgir, para gerar aquele ambiente perfeito, né, livre de todas as rejeições, para que a criança seja recebida e desejada de todas as formas, porque a rejeição é sempre muito prejudicial para os pequeninos. Tá, mas a parte prática. Quando você chegou assim, Cris, nós vamos ter um filho. Na verdade, ela chegou e disse, Lauro, nós vamos ter filhos, né? Nós conversamos, decidimos juntos, e aí paramos de tomar as medidas preventivas, e acho que a gente é bem fértil, foi uma coisa quase instantânea, quase imediata. E aí um dia eu estava em casa, ela chegou com uma caixinha de surpresa, e lá estava o exame e um presentinho mostrando que ela estava grávida, né? Então nós ficamos bastante emocionados, muito felizes, e esse processo todo de gestação foi uma curtição muito legal pra gente, construir o quarto, comprar as coisas, descobrir como é esse mundo de ser pai e mãe, a respeito do qual eu não sabia nada. Ninguém sabe nada antes de cair dentro dele, né? A gente só tem as dicas e os contos populares, dizendo várias coisas certas, outras não tão certas, mas na hora que você está lá, descobrindo que já não dormirá mais, que já não vai mais fazer o que decidir do seu próprio tempo, aí que a gente começa a aprender de verdade a ser pai e tentar caçar as compensações disso. Existem, são muitas. Acredite, você vai encontrá-las. Pode demorar um pouco, uns 15, 16 anos. Sim, em algum momento elas vão aparecer e vão florescer e tudo vai valer a pena. E quanto a você, Victor? 2 meninas, isso foi premeditado, foi calculado, foi decidido? Isso é incalculável, né, essa conta, mas eu gosto de dizer que foi premeditado. Lá em casa foi diferente, Laura. Não tão diferente, porque nós somos um pouco mais novos, então a gente, com 7 anos de casado, a gente já conversava sobre isso desde talvez o 5º ano do nosso casamento. Só que meio que a gente estava sempre aguardando um momento ideal, um momento legal, que tudo tivesse estabilizado. E a verdade é que esse momento nunca vai chegar. O momento perfeito para você ter um filho, ele não existe. A gente pode se preparar, se precaver de alguma maneira, mas o momento perfeito, ele nunca existe. Então chegou um tempo que a Karen me chamou e falou assim, amor, a gente vai ter um filho. Aí eu, massa, tudo bem planejadinho. Aí ela falou assim, eu sempre deixei um pouco vago. E isso vinha ferindo um pouco ela. Então quando ela me falou assim, amor, não sei o que, você fala que sim, mas não
não mostra confiança. Eu falei assim, a partir do mês que vem, nós vamos tentar. E foi dessa forma. Quando a gente marcou em junho, eu falei assim, amor, a partir de 1º de junho nós estamos tentando. Foi dia 3 de junho ela engravidou. É o sangue alagoano, né? Brotou e simplesmente aconteceu. Agora, o engraçado, assim, que a gente estava esperando, né? Pô, legal. Aí ela fez aquela surpresa, trouxe um balão, tudo, foi muito emocionante. Mas essa é a primeira notícia. Mas pais de gêmeos, o que fica marcado, na verdade, não é a notícia que está grávida, é quando você descobre que são gêmeos. A gente foi pra médica, né? Corremos lá pro hospital, fazer os primeiros exames, tudo. Aí eu sentei atrás dela, ela fazendo o exame, aí a médica de costa pra mim, aí ela olhou assim, aí ela parou, aí olhou pra trás pra mim e falou assim, você sabia que são gêmeos? Eu e ela entramos em crise de riso. No momento eu fiquei muito feliz. Eu fiquei assustado, mas eu fiquei feliz, porque eu sou gêmeo. E eu sei o que é ter um irmão gêmeo. Então eu falei assim, poxa, minhas filhas vão ter o que eu tive. Da parte boa. Então, Lauro, conta pra gente, assim, os perrengues que vocês passaram na gravidez. Como foi a gravidez da Cris na sua ótica? Na minha ótica e na ótica dela, talvez eu esteja um pouco insensível naquela fase, assim. Talvez eu estivesse ainda sem perceber as nuances emocionais disso pra ela. Então a mulher fica muito sensível, ela tá fisicamente mudando, hormonalmente mudando. Então ela fica um pouquinho mais chorosa, enjoa bastante. E às vezes a gente vai se acostumando um pouco com aqueles enjoos. Ela enjoou muito? Enjoou bastante. Vomitava com muita frequência, né? E tinha uma sensibilidade física também nos quebra-molas. Parece que qualquer movimento no quebra-mola, por mais lento que eu me esforçasse em passar, sempre causava algum desconforto para ela. E ela dizia assim que eu não estava conseguindo perceber quão sensível era aquele momento. Eu acho que ela conversou com Deus e aí aconteceu de eu ter enjoos também, e cheguei a vomitar por umas 2 ou 3 vezes no lugar de trabalho, assim, deve ser algum poder que a mãe tem já na gestação. E aí eu comecei a enjoar e procurei compreender um pouquinho mais a sensibilidade dela. Uma coisa muito marcante que aconteceu para mim nesse período de gestação foi que quando nós fomos fazer um ultrassom, a médica imaginou que pudesse haver uma má formação no coração do meu filho. Então ali eu tive uma experiência, além da dor, da agonia dessa possibilidade, eu percebi o amor que há pelo meu filho multiplicar-se naquele momento, porque você adquire ali um senso de proteção muito grande, né? Algumas pessoas dizem que o pai se apaixona mais pelo filho na hora que ele nasce. Mentira. Mas é uns 6 meses depois, né? Mas quando meu filho estava com aquela possibilidade de má formação, isso gerou um susto tão grande que eu senti um amor protetor, um amor misericordioso, imaginando que ele pudesse ter que passar por uma cirurgia já tão pequenininho e viver com complicações. Então foi um momento muito difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu um aparelho mais preciso de ultrassom e vimos que não havia nenhum problema de formação. Mas foi um susto muito grande, né? Foi um momento muito difícil. E à medida que os dias da Cris parir foram chegando, a gente viu que a autoestima dela foi um pouquinho mais abalada, aquele desconforto com o corpo, com ter engordado um pouquinho. E tudo isso foi bastante marcante, né? Bastante sensibilizador. As partes boas é você ver a construção da coisa, você ver as roupinhas chegando, e aquilo é bastante emocionante, você imaginar o seu filho, aquelas roupinhas, as meinhas, o sapatinho, o armário dele, os brinquedos, e a gente meio que quer comprar tudo que vê na loja para dar para ele. Então é uma expectativa boa. O chá de fraldas também foi uma coisa muito legal, quando vem a revelação e você descobre se vai ser menino ou menina, né? Então são momentos muito emocionantes, muito marcantes. Assim. Se fosse uma menina? Se fosse menina, seria Maitê. Maitê. Maitê, escolhido pela minha esposa. O nome do César a gente só conseguiu escolher uns dias... No dia do chá. No dia do nosso chá a gente não tinha nome, porque na verdade, assim, como eram gêmeos, a gente não sabia se era gêmeas ou gêmeos, né? Então, eram 4 nomes para possíveis nomes. Então a gente não conseguiu chegar num consenso no dia do chá e a gente deixou o chá sem nome. Meninos ou meninas. E pouca gente percebeu, mas não tinha nomes.
E pra você, Vitão, esse momento da gestação, quais foram as emoções aí que te Olha, o que eu abalaram? me lembro é que do dia que a Karen me deu a notícia que estava grávida, até o dia das meninas nascerem, nunca mais a gente usou pasta de dente normal em casa. Ela enjoava de pasta de dente e eu sei que chegou dias de eu escovar os dentes sem pasta de dente. Até que a gente descobriu que pasta de dente infantil não causava enjoo. Então foi o que a gente seguiu usando durante toda a gravidez. É muito engraçado assim, essa parte dos enjoos, porque são coisas assim que a gente pensa que é mito. Quando acontece, a gente pensa que a menina, que a sua esposa está de sacanagem com você, mas na verdade não é. Eu não sei por que o organismo dela pede essas coisas e vem os pedidos mais inusitados. Ela enjoou do teu perfume? Você pôde usar perfume, desodorante, essas coisas? Graças a Deus usei. Você usou? Não pude usar perfume e desodorante. Estou até agora tentando recuperar o hábito de usar perfume, porque não era possível. Eu botava um no carro para usar pelo menos na academia, no trabalho, assim. Mas em casa não podia usar, era vomitar na hora. Colocar e vomitar na hora. Uma coisa legal também, Laura, que se tornou um problema na minha vida é a preparação física. Ninguém fala para você assim, querido pai, se prepare fisicamente, pois você precisará. Eu nunca pensei, eu falo assim, eu sou jovem, olha aqui, ó, tranquilo. Meu amigo, Lauro, eu acho que as minhas filhas hoje têm 5 meses, eu acho que eu devo ter tomado por volta de umas 10 caixas de Torcilax. Eu não sei como é que tá a situação do meu fígado hoje, mas é muita dor nas costas, porque quando a gente participa, sobra pro pai a parte mais pesada do trabalho. Porque uma coisa que eu acho interessante a gente falar, que a diferença entre o pai e a mãe, nesse aspecto de acalentar a criança, é que a mãe tem o peito. No meu caso, né? A Karen tem o peito para dar para as crianças. Então, assim, a menina tá chorando, a Karen pega, bota no peito, resolvido. E eu? Minha amiga, aí, sacode aqui, sacode aqui lá. Nesse processo já foram 5 caixas de Torcilax. Não há exercício que resolva, eu cheguei a procurar alguns especialistas, mas diariamente aquela rotina ali, você não se acostuma. Eu acredito que quando elas começarem a andar, possa ser que eu tenha um pouco de Curioso. A questão da correção postural, a gente tenta apoiar eles no peito, né, e joga as costas para trás, e aí por isso vai forçando um pouquinho a lombar. Tem que se preparar mesmo, fisicamente, emocionalmente, financeiramente, espiritualmente. Tem que se preparar mesmo. Mas parece que nunca é o suficiente, né? Nunca será. Nunca será. Uma coisa interessante que aconteceu lá em casa foi com relação às compras. Eu e a Karen, assim, como a gente tentava se prevenir de todas as formas, a gente baixou diversas listas de compras, assim, o que o seu filho precisa. Aí a gente baixava as listas. Aí tinha diversos itens e a gente viajou para comprar as coisas. Então, assim, quando a gente se programa para viajar, para comprar as coisas, a gente precisa ter uma lista de compras. A gente nunca teve filho e até o momento não tinha nenhuma pessoa perto da gente que tivesse assim, uma real visão da coisa para dizer assim, não, compra isso aqui não compra, isso aqui não compra. Então a gente imprimiu as listas, pegamos umas 5 listas, fizemos a nossa lista e fomos comprar. Laura, a gente comprou chupeta das meninas, assim, até 15 anos de idade. Se essas meninas quiserem chupeta, elas têm. Só tem um detalhe, elas não pegaram chupeta. Mamadeira a gente tem de todos os tipos, tamanhos e modelos. Elas também não pegaram mamadeira. Dessa forma, então, a gente termina a inexperiência e o excesso de cuidado faz com que a gente faça coisas que talvez depois a gente se arrependa, né? Quando os meninos nasceram, o que foi assim pra vocês se tornar pai? Vocês foram lá no hospital, ou meu filho chegou, vou lá no hospital, pego a criança e levo pra casa. Ou naquele momento assim, vocês ficaram preocupados com o bebê, preocupados com a gente, preocupados com o que ia acontecer daqui pra frente, o que eu faço daqui pra frente, tô perdidão. A minha experiência com isso foi interessante, porque assim, como a nossa família é muito grande, todo mundo que, grande parte dela está em Brasília, está bem próximo, quando a gente se programou para ir para o hospital, com hora marcada tudo,
foram muitas pessoas, muitos parentes, então assim, o hospital ficou cheio. Então a gente tinha assistência para tudo. Só que o interessante, que foi um choque de realidade para mim, foi quando deu a hora de ir embora. Falou assim, vocês estão de alta e a partir das 4 da tarde, se vocês quiserem, já pode ir. Aí as pessoas foram saindo. E aí, tchau, fica com Deus, tchau, tchau. E na hora que chegou por volta de 6 da tarde, porque atrasou pra caramba a gente sair, tava eu, a Karen e as 2 nenéns. Eu olhei pra ela olhou pra mim e falei, e agora? Aí, sim, a gente com um monte de coisa lá no quarto, assim, fica com elas aí que eu vou descendo com as coisas. Aí eu dei umas 8 viagens, subindo, descendo, levando as coisas, coloquei elas no carro, na cadeirinha, que precisa de um curso para ensinar a usar a cadeirinha do carro. Ninguém fala disso. Aí você com a menina desse tamanho assim, toda molenga, aí você bota no bebê conforto, prende ali do jeito que você acha que é. No meu caso, eram 2, então ficou uma de um lado, a outra do outro. E a Karen operada, ela teve que ir no meio, porque as meninas não podiam ir atrás sozinhas, né? A gente sempre viu que a mãe vai atrás, né? E ela operada sem poder dobrar direito. Então, assim, foi um pouco aterrorizante. Aterrorizante porque estava só nós 2, a gente não sabia o que fazer. As meninas muito molenzinhas ali. Eu sei que a gente saindo ali da Asa Sul até a Raniqueira, onde a gente está morando, a gente parou 3 vezes no caminho. Eu parei para poder... Aí eu saía do carro, parava no acostamento, saía do carro, ia lá ver se o pescoço está certo, via se a cadeirinha estava bem presa e seguia. Aí eu andava mais um pouco, a Karen, amor, ela baixou a cabeça. Aí eu encostava no acostamento, ia de novo lá, tentava ajeitar a menina. Eu sei que por fim a gente tirou as meninas da cadeirinha. A Karen ficou operada com as meninas no braço, as cadeiras do tamanho do mundo aqui do lado da gente. E a gente chegou em casa. Aí quando chegou em casa, teve aquela recepção, os parentes estavam todos lá. Mas esse pedaço foi para dizer assim pra gente, agora é com vocês. O que foi marcante para mim foi no momento lá do hospital, que a Cris começou a entrar em trabalho de parto e ela passou por muito sofrimento físico. Então ela já contou isso para vocês em outro vídeo, mas assistir a minha esposa sofrendo naquela intensidade foi muito ruim para mim, foi muito traumático. Então aquele momento ali, o meu foco mais era a dor dela, a angústia dela, do que qualquer coisa que pudesse acontecer com o bebê. Então quando a gente conseguiu fazer cessar aquela dor ali no hospital, então eu já tive um grande alívio, né? Quando eu vi o meu filho, foi um momento muito emocionante, de estar ali eu, a minha esposa e o Cezinha, pequenininho. Então eu tomei todos os cuidados para que ele se sentisse amado e bem recebido desde o começo. Aquele momento ali para mim foi onde marcou a minha sensação de ser pai. Quando a gente chega em casa, realmente você agora está diante daquela realidade, né? Mas a gente já tinha passado tantos momentos tensos no hospital, com preocupação dele mamar direito e a glicemia. Então, chegar em casa para mim foi meio que um alívio, receber alta foi um alívio. E a família da Cris estava bastante presente, então a gente não ficou sozinho em nenhum momento. O que pegou mesmo foram as madrugadas, você andar meio que como um zumbi, né? Com o relógio biológico todo alterado, sem hora exata para dormir e ao mesmo tempo dormindo a toda hora em qualquer lugar assim que você tem uma oportunidade. E sendo demandado o tempo inteiro, né? Porque a situação demanda do pai muita coisa. Ele que sai para comprar as coisas, ele que vai buscar aquilo outro, ele tá toda hora assim como se ele fosse o controle remoto da mãe, trazendo coisas e suprindo necessidades. Isso pode ser um pouco pesado e angustiante assim para alguns pais que não estiverem preparados, e para os que estiverem preparados, os que acham que estão preparados. Eu não sei se ele serviu de controle remoto assim, ele pode falar aí, mas é o tempo inteiro, o tempo inteiro. Eu brinco com a cara que meu apelido lá em casa agora é Halley. Cometa Halley. Porque toda hora que eu passo alguém faz um pedido. Isso inevitavelmente é a rotina do pai. Se o pai quer participar, ele tem que participar. Não tem como você entrar meia boca nessa missão. Ou você entra para resolver, ou é melhor você nem ir. E no nosso caso, que são 2 crianças, a presença do pai, eu acho que ela é mais importante, porque fisicamente não tem como a mãe cuidar de 2 crianças ao mesmo tempo.
Por mais que, mas tem 2 peitos. Mas as crianças só cabem uma em cada peito 2 meses. Depois, uma vai ter que esperar a outra mamar. Só que essa uma também tá com fome. Aí como é que você faz? Aí é pai. Aí é o pai que sacode tudo. Aí no nosso caso tem os avós que ajudam. Tal, mas inevitavelmente você tem que participar. Mas chegou alguém que falou, perguntou pelo menos pra vocês, se você tá bem? Como é que você está? Você tá precisando ir tomar um banho mais demorado? Você tá precisando dormir mais tempo? Você tá precisando ir pra sua academia, descansar? Vai lá e eu fico aqui cuidando da sua esposa. Chegaram a perguntar pra vocês se vocês estavam bem? Pra mim, na verdade, nunca, não me recordo. Assim, pra ser justo, aconteceu uma ocasião que a prima da Karen, ela foi pra casa da gente e ela falou assim, Vitor, dorme no quarto de visita hoje que eu vou dormir com a Karen para ajudar com as crianças. Então essa noite foi a última recordação que eu tenho de uma noite dormida. E por incrível que pareça, eu ainda acordei no meio da noite. Porque eu acho que eu já estava tão habituado a estar acordando e ela passou essa noite com a gente. Mas em 5 meses foi a única vez que teve uma pessoa que viu o papel do pai e falou assim, não, hoje essa noite você descansa, eu vou dormir com ela. Porque mesmo não dando peito, você cansou da mesma forma? Canso, porque a Karen acorda, eu boto pra rotar. Aí, enquanto a Karen dorme. Porque na hora que eu boto a outra pra dormir, provavelmente a outra já vai acordar. Então começa tudo de novo. Então é um trabalho conjunto e não para. E com isso a gente aprende a se conhecer. Hoje eu sei qual hora da madrugada eu sinto mais sono. Eu sei que de meia-noite às 2 da manhã eu não sou ninguém, eu sou um zumbi. Só que de 2 às 4 eu tô ótimo. Depois de 4 às 6 eu já tô com muito sonolento de novo. Então esse tipo de conhecimento a gente usa para depois criar revezamentos. No primeiro período a Karen acorda mais, no segundo período eu já acordo mais, depois ela, e a gente vai se adaptando. Mas é muito interessante essa pergunta. Já perguntaram para você, Laura? Eu acho que quem tomou esse cuidado em algum momento foi só a minha esposa mesmo. Quando começou a gestação eu ainda estava trabalhando, não tinha acontecido a epidemia, então ela me deixava dormir mais à noite para que eu pudesse ir trabalhar cedo, né? Mas em geral as outras pessoas não perguntam. Quando está no período da gestação, a mulher é o foco. Ela é linda, ela é grávida e todos estão maravilhados com aquele momento tão especial. Mas assim que o bebê nasce, a mãe sai de foco e a criança entra no foco e o pai, que já não era foco, ele vai para escanteio mesmo, não é? Então só o que existe da parte das pessoas é que você cumpra obrigações. Sim. Então existe aquele amparo emocional para o bebê, para a mãe mais no período da gestação, e o pai, na sociedade machista, geralmente ele é o cara que não cansa, que não fica estressado, que não se magoa, que não fica sensível, mas a gente precisa, né? Sim. A gente precisa desse amparo, desse cuidado, de equipe de apoio, de amigos presentes. Os amigos presentes fizeram muita diferença para mim, principalmente naquele dia da Cris ir para o hospital. Então, o fato de ter pessoas ali se dispondo a ajudar faz você não ter aquela sensação de estar sozinho, desamparado, né? Mas pra mim, eu acho que quem tomou esse cuidado mesmo de perguntar como é que eu estava foi só a minha esposa. Vamos falar um pouco, Laura, sobre as vezes que a gente pagou a língua. É muito engraçado. Porque quando a gente tá grávido, né, a gente pensa assim, começa a criar diversos conceitos, né? A gente lê literaturas, assiste vídeos. Eu até mandei para a Cris um vídeo falando sobre a Organização Mundial de Saúde exclui o vídeo da rotina das crianças até os 2 anos de idade, sob pena do menino ser um retardado mental. Aí eu mandei, Cris, pelo amor de Deus, até 2 anos de idade nossos filhos não veem tela. 2 anos, assim, é muito tempo para não ver tela. Né? 2 meses é razoável. Eu diria que 2 dias é aceitável. Infelizmente. A questão é o que a gente vai fazer com eles quando eles estiverem chorando, querendo atenção. O leite já não resolveu, os brinquedos já não resolveram, qualquer outra forma de atenção já não resolveu. E a gente precisa fazer algumas coisas dentro de casa até por eles.
E aí a gente é tentado a colocar uma música e às vezes até uma tela para entretê-lo por algum tempo, né? A gente sabe algumas vezes, Laura, te cortando rapidinho, da Karen acordar de madrugada e tá eu deitado na cama com o celular assim, ó, mostrando pra neném. Aí, o que você tá fazendo? A senhora não dorme. Tô vendo o vídeo. Infelizmente é o recurso que a gente tem, mas a gente, claro, né, tenta evitar. Tem que dosar, né? Usar esse recurso mínimo possível. Então com o César o que a gente faz é, às vezes, os brinquedos no chão para ele ir tateando, ou pula-pula, agora ele tá na fase do andar já, então fica brincando com o carrinho que leva ele para lá e para cá. Levar ele para a área externa um pouco, gera um momento mais reflexivo, ele fica mais quietinho. E o último recurso são as telas, quando não há mais o que fazer, mas sempre dosando o mínimo possível. Se possível, a gente bota a música sem ele ver tela, né? Uma coisa engraçada também, Laura, que quando toda a minha vida eu assisti assim, a paternidade, maternidade dos artistas, de pessoas com muita condição, e eu vi aquela cena assim, Luciano Huck e Angélica foram à praia e levaram seus filhos. Aí você vê na foto em 4 babás. Eu falava, isso é um absurdo. O cara vai pegar a criança dele quando? Quando é que ele vai ter um momento com a criança dele? Hoje eu olho para essa cena e falo assim, isso que é vida. Já uma frase muito interessante que diz que a melhor coisa do mundo é um bebê. E a segunda melhor é uma babá. Absurdo é o que a gente está vivendo, né? É não poder dormir, não poder comer na hora certa, ter que pedir licença pro bebê para usar o banheiro, essas coisas. Ou levar ele junto pro banheiro quando vai tomar banho e fazer outras coisas, né? Na verdade, eles estão presentes em todos os nossos momentos. Teve um dia que eu acordei pela manhã com vontade de ir ao banheiro e só consegui ir no final da tarde. A gente cogitou lá em casa a possibilidade de além de comprar fraldas para as crianças, comprar para mim e para a mãe dela. As geriátricas. As geriátricas, para ver se a gente conseguiria manter as coisas funcionando dentro de casa. Outra coisa interessante sobre pagar a língua é que a gente disse que eles não iam dormir na nossa cama. E que o berço não ia ficar do lado da nossa cama, que ele ia ficar no quartinho dele. E eu não consegui cumprir isso até hoje, com 8 meses. E como é que foi a tua situação? Quando a gente falou isso, minha mãe me confessou isso esses dias. Quando a gente estava conversando sobre a maternidade e tudo, a Karen chegou para minha mãe e falou assim, olha, dona Lourdes, as meninas jamais vão dormir na nossa cama. Minha mãe falou assim que por dentro ela riu muito. Ela, falou assim, ela não sabe o que diz. Hoje, a única forma que a gente encontrou de dormir é uma na nossa cama, no meio da gente, e a outra no berço. Aí a gente fica trocando. Quando uma acorda, a gente pega, aí dá de mamar, bota pra rotar. Aí pega essa que saiu do berço, vai pra cama. Aí a da cama vai pro berço. E fica nesse rodízio a noite inteira. O que aconteceu com a gente é que no começo, inexperientes, eu pegava o bebê, ou aqueles pegavam do berço, trazia lá pro quartinho dele, onde tem o trocador, e aí trocava ele lá, com a luz acesa e tudo, e aí dava de mamar na sala, aí até que ele conseguisse dormir de novo e sentir sono de novo, a gente ia ficar um tempão com ele. Agora é tudo já na cama. Já troca a fraldinha na cama, enquanto ela troca, eu já tô com a mamadeira na boca dele lá, e assim que ele termina de mamar, já capota. Então, todas as expectativas mudaram. Nas primeiras noites é incrível, né? Tem a cadeira de amamentação, tem toda a logística ali, né? Então o neném acorda, aí você levanta, 20 minutos em pé, completamente ereto, depois a Karen pega, dá de mamar, tudo. Hoje em dia, sim, a Karen dormindo, aí pega ela, bota aqui no peito, aí termina, ela arrasta a menina, joga pra mim, aí eu pego a menina arrastando também, aí fico com ela no peito assim, aí eu falo assim, amor, já deu. Ela assim, não deu não, eu dei sim. Arrotou, não ouvi isso, arrotou sim, e bota na cama, daqui a pouco a menina gofa, aí a Karen, amor, ela não tinha arrotado ainda, eu achei que tinha, aí pega e começa tudo de novo, só que assim, você consegue fazer tudo sem sair da cama. Assim, a pior tragédia que você tem é levantar. Então você fica deitado. Você pega a menina deitada, bota. Se você pudesse botar ela no berço deitado, você faria. Inevitavelmente assim, é a expectativa, né? Aquela foto do Instagram, né? Da maternidade, a cadeira de amamentação, o pai super ereto, sacudindo assim. E a realidade, que é você jogado na cama, a mãe jogada do outro lado, as meninas acordadas brincando 4 da manhã e você pedindo, pelo amor de Deus, me leva, Senhor!
Hoje, quando eu escuto assim, o pai do fulano de tal disse que ia comprar carne e nunca mais voltou. E todo mundo julgava o cara e falava assim, eu entendo. Hoje eu entendo. Eu entendo esse pobre homem. Você entende também aqueles que dizem que não querem ter filhos? É outra coisa que mudou meu conceito. Ter filho é uma decisão tão importante que você toma sem ter o conhecimento necessário de que aquilo realmente será na sua vida. Mas hoje, sendo pai, eu olho assim para as pessoas que falam assim, não, eu não quero ter filhos. E antes eu julgava, eu falo assim, tudo bem. Realmente, não é para todo mundo. Porque é a verdadeira expressão de você não viver mais para você. E não é todas as pessoas que estão preparadas para não viver a sua vida. Minha mãe falava isso, eu nunca entendi. A minha sogra falava isso, eu nunca entendi. A minha mãe falou uma vez assim, Vitor, depois que você tem um filho, nunca mais você vai dormir igual você dorme hoje. E eu falava assim, que loucura, mãe. Depois passa essa fase, a gente cresce, vira adolescente. Eu falo assim, aí que você não dorme mesmo. Aí você vai pedir para voltar no tempo e falar assim, Senhor, como eu queria aquela época que elas só ficavam aqui no berço mamando. E eu tinha um controle, né? A falta de sono muda de motivos, pelo jeito, né? Exatamente. Mas Mais parece normal. que a família é um meio da gente morrendo pros nossos egoísmos, não é? Antes você era solteiro e pensava eu, depois você casa e se torna nós. E quando você tem filho, agora ele, eles, elas. Então a gente vai se anulando e onde houver amor a gente vai fazendo isso com felicidade, não é? A gente vai se alegrando nesse processo de uma nova fonte de felicidade, outra forma de viver, que é viver para eles. Eu costumo dizer, Laura, assim, que quando eu era solteiro, eu ansiava... A minha mãe, sempre muito presente na nossa vida, ela sempre nos deu ordem, nos deu afazeres. E eu sonhava assim, um dia eu quero casar para não ter ninguém mandando em mim. Aí eu casei. Aí eu pensei assim, não, um dia eu quero ter filhos para eu poder mandar em alguém. Até agora. E até agora eu tenho sido mandado 24 horas por dia. Mas um dia, vai chegar esse dia. Nem que seja lá na glória, eu vou poder mandar em alguém. A gente nunca entendia quando os nossos pais falavam que a gente tinha que lavar a louça, que a gente tinha que limpar a casa e que a gente tinha que fazer algumas coisas por obrigação, porque eles não contam pra gente como foi difícil nos criar, né? Como é que foi pra você descobrir na paternidade o valor dos seus pais na sua vida? Quando a minha mãe chega lá em casa pra ajudar a gente, meus olhos chegam a brilhar. Então, assim, é muito difícil, porque a gente olhar assim para o que a minha mãe passou e não tentar espelhar para nossas vidas, né? A minha mãe falava assim, Vitor, eu passei anos sem comprar nada para mim. E eu não entendi aquilo. Você por quê? Não entendi. Mas hoje, quando você tem um filho, se você tiver que escolher entre comprar algo para você ou comprar algo para eles, você vai comprar 1000 vezes para eles. Não, essa calça aqui ainda dá para usar mais um ano, mas a dela tá curta. Então esse tipo de coisa que a gente vê que nossos pais fizeram e a gente talvez olhava com aquilo assim com carinho, mas não dava tanta importância, hoje a gente sabe o que significa isso. É você abrir mão das suas vontades, dos seus desejos, em prol de outro ser que não sabe nem falar ainda, mas já tem toda a prioridade da sua vida, já tem um espaço maior do que você já ocupou em toda a sua existência. Então a gente pode dizer, sem medo de errar, que apesar de todas essas coisas engraçadas e até difíceis, que tem compensações que vale a pena? Lauro, uma coisa eu afirmo pra vocês, e olha assim, que eu sei o que não é dormir. É quando você acorda de madrugada, só o caco pedindo pra Deus pra morrer, e na hora que você pega a menina e ela dá um sorriso pra você, eu acho que valeu a pena. Valeu, assim, meu Deus do céu, essa menina tá sorrindo pra mim. Ela me reconhece como o pai dela. Eu chego e me arrepio todo falando disso. É indescritível, é uma coisa assim que só quem viveu pode dizer assim, que realmente essa menina me reconhece como o pai dela e ela tá sorrindo pra mim. Aí vale 5 meses, 10 meses, anos sem dormir. De fato é apaixonante. Olhar pro meu menininho, saber que nós estamos apaixonados pela mesma mulher, que ele está tomando o meu tempo com ela para ele e ainda assim ser completamente louco por ele. É muito apaixonante, é muito maravilhoso. Todas essas coisas que a gente conta rindo, na verdade, tem grande compensação. É como viver apaixonado, é como viver no céu
e ter recebido um presente de Deus. Olhar aqueles olhinhos brilhantes te olhando e saber que você é tudo que Ele quer, né? Tudo que Ele quer é você. Então, para finalizar, vocês escolheriam tudo de novo? Passariam tudo de novo? Sim. Por Sim. incrível que pareça, sim. No mínimo mais 2. Os papais erram, mas não é nisso que eles erram em outras coisas. Escolher ser pai não é um erro. Faria tudo de novo. O Vitor vai esperar a próxima leva de gêmeos ou gêmeas aí. Porque lá em casa é de 2 em 2. A gente não tem tempo para perder, entendeu? E eu faria tudo de novo, sim. Hoje eu me considero assim, um homem pleno. Eu acho que o homem ele vai se formando em etapas, né? Então vem o primeiro emprego, o primeiro namoro sério, e todas essas coisas vão galgando, sendo bases para você. E hoje eu acho assim que eu sou um homem completo. Quando vem assim, para selar assim, hoje eu sou pai, eu sei o que é ter uma criança em casa me esperando, eu sei que é poder dizer quando se para na blitz, eu sou um pai de família. E isso vale muito a pena. E eu faria tudo de novo, 1000 vezes. Eu também. Se eu pudesse dizer sobre realizações de um homem na vida, eu acho que a maior conquista é ter casado bem, como nós casamos. E o maior feito nunca vai ser profissional, nem espiritual, nem ministerial, nem físico, mas o maior feito eu acho que é criar alguém. É deixar um legado, né? Você fazer um bom ser humano. Eu acho que hoje eu vejo assim, né? Como minha mãe falava assim, que quando eu, que foi o último lá em casa a me estabilizar profissionalmente, quando eu dei a notícia para ela assim, mãe, olha, eu fui nomeado, vou começar a trabalhar. Aí ela falou assim, olha, Vitor, agora eu já posso morrer tranquila. É aquela satisfação assim, não, o meu filho venceu, então a minha missão como pai está completa. Eu posso até morrer se for preciso. E eu vejo isso. Essa é a minha visão hoje. A minha maior realização seria fazer com que essas meninas sejam boas cidadãs, que elas vençam na vida e que principalmente que elas conheçam a Cristo. Fazendo isso, eu falo assim, eu venci na vida. Elas chegaram lá. E é isso, para você que tá aí vendo esse vídeo, um feliz Dia dos Pais. Para as mamães que estão me acompanhando, dê um abraço apertado no seu filho, no seu esposo, no seu namorado, avô, pai. Tenham todos um excelente Dia dos Pais. Eu encerro esse vídeo com esses pais maravilhosos e super participativos. Eu espero que tenha servido de grande ajuda para você que pensa em ser pai também. E a gente encerra aqui. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, curtir, põe seus comentários aí, vão interagir, conversa com a gente sobre a sua paternidade também, sobre o seu envolvimento, sobre todo esse mundo real da paternidade também, que também tem erros, mas também tem muitos acertos. Um beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!